Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Homecast. E hoje, Vini, hoje a gente vai sair daqui ficando rico. De novo, né? Todo episódio que a gente tá gravando aqui, a gente tá com ótimas dicas pra poder fazer dinheiro. Pois é, mas não, hoje a gente está muito feliz aqui com a presença desse amigo. Nós estamos aqui com o João Pedotti. João Pedotti é sócio da Inove Investimentos e head do Private lá, né? Exato. João, obrigado aí pela tua vinda aqui. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Eu sei que é difícil te botar para aparecer nas câmeras, mas se você é aquele cara lá que faz o pessoal ficar rico, não é? Ou cuida. Mais ou menos isso. É? Não, mas, João, assim, quem é a Inove? Para Tá. o pessoal entender. Vamos lá. Bom, a Inove é um dos principais escritórios da XP. Hoje a gente tem mais ou menos 5,5 bi sobre assessoria. Estamos no Rio, estamos em São Paulo. Basicamente, a gente é um escritório credenciado da XP. O que significa isso? Os nossos clientes, os clientes Inove, têm acesso à plataforma XP para que eles possam fazer os seus investimentos. Aliado a isso, a gente usa, obviamente, a plataforma da XP para os nossos clientes investirem, mas a gente também faz assessoria como um todo, assessoria global. Então, se o cliente precisar de alguma ajuda patrimonial, constituição de uma holding, constituição de uma offshore, se ele quer tomar crédito, se ele quer aplicar pela pessoa jurídica, nossa ideia aqui é ser um hub de soluções da parte de patrimônio, claro. Pô, basicamente isso. Muito, muito bom. E você é head private, é o quê? É um produto? É um nicho. É um nicho. Clientes acima de 10 milhões de liquidez dentro da Inove, ele tem acesso a alguns produtos um pouco diferenciados e uma assessoria também diferenciada. Nesse nicho é que eu consigo agregar, né? Então, o nosso banker, o nosso assessor, vai conversar com o cliente, vai conversar com um possível cliente. Eu ajudo ele nesse processo de tomada de decisão, ajuda nas alocações, ajuda na parte patrimonial, enfim. O meu objetivo aqui é ajudar o assessor a cuidar bem desse cliente acima de 10 milhões. Cara, muito, muito bacana. Assim, eu sei a resposta, mas eu acho que o pessoal de casa pode não saber. Qual é a diferença de fazer um investimento contigo dentro da Inove ou fazer um investimento dentro do banco dele? Tem diferencial? Eu acho que existem 3 grandes pilares para que você faça uma boa gestão do patrimônio. Primeiro, você precisa ter acesso a bons produtos. Não adianta você querer montar um portfólio numa instituição que não tenha bons produtos. Você não vai conseguir fazer isso. Segundo grande pilar é a assessoria de investimentos. Não adianta também você ter os melhores produtos do mundo se você está tendo uma má assessoria. O que significa isso? A leitura do cenário macroeconômico está errada, o juro vai subir, você está com uma posição que não se beneficia desse movimento, você não tem algumas proteções no portfólio. Então, você tem que ter produto bom, uma boa assessoria por trás. E o terceiro grande pilar, eu acho que é a parte de wealth planning. Eu acho que aqui é uma parte que a XP ainda é inovadora, tá? A Inove, principalmente, ainda é muito inovadora nesse negócio, porque, claro que o nosso DNA vai ser sempre investimento, sempre liquidez. Mas para o cliente é uma pessoa só, ele é uma família só, né? A gente fala que a gente não atende clientes, a gente atende famílias. Então, o nosso objetivo é estar com o patriarca, depois com um herdeiro, ou com a herdeira, depois com o herdeiro do herdeiro. Então, a gente entende o objetivo dessa família e ajuda a elaborar a melhor estratégia para ela. E o que é essa parte do wealth planning, né? Vou te dar um exemplo. A gente tem alguns clientes que têm uma posição muito grande em mercado imobiliário. Vocês sabem muito bem disso. Sim. Às vezes pode fazer sentido essa família ter uma holding, né? Às vezes pode fazer, às vezes pode não fazer. Não é trivial, não é simples. Mas a holding ela vai te auxiliar no processo de blindagem patrimonial, planejamento sucessório. Fica muito mais simples a gestão do teu patrimônio imobiliário. Às vezes um cliente tem um custo de vida muito atrelado ao dólar. Essa família ela precisa ter uma exposição em dólar, ela precisa ter uma exposição nos Estados Unidos, na Suíça, na Europa. E o melhor veículo para fazer isso é a PIC, né, que a gente chama. É a Private Investment Company. Ok. Pensa que é como se fosse uma holding, né, mas você tem uma empresa fora do Brasil que você vai acessar os mercados globais. Então, você vai ter uma exposição a renda fixa americana, bolsa europeia, private equity na Ásia. Então, você tem acesso ao mundo todo. Essa é uma discussão que a gente tem
E eu acho que o brasileiro tem evoluído muito nisso. O brasileiro só aplicava no Brasil. Pensa, vai começar com um boliviano, com um equatoriano. Você acha correto ele aplicar todo o dinheiro dele na Bolívia ou todo no Equador? Assim é a mesma coisa pra gente, entendeu? Sim, É porque verdade. a gente tem a sensação de que a gente conhece o Brasil e tá tudo bem, mas por quê? Por que não diversificar? Por que não ter disposição ao mercado americano? Então, são dogmas que a gente vem elaborando muito e evoluindo nessa parte. Um pouco desses 3 pilares, né, que são produto, assessoria e o wealth planning, Aham. a parte de produto a XP foi pioneira. A XP ela trouxe essa ideia da plataforma aberta. O que Tá. que é isso? Com uma conta, você acessa produtos do Brasil todo. Então, você pensa que antes você precisava abrir conta no banco A, B, C, D, E para acessar os produtos. Com Cada uma conta um na tinha o XP, seu produto. exatamente. Com essa conta na XP, você acessa tudo. Desde JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, Aham. Goldman Sachs, UBS, BNP Aham. Paribas, até mesmo Caixa Econômica. Então, assim, Ah, a tá. gente Então vai de A a Z. vai de A a Z do Beleza. mundo todo. Entendi. Segundo, assessoria. Não adianta você ter bom produto Não se sabia. você não tem assessoria. Esse é um ponto que você perguntou que eu queria até botar um ponto de atenção também. Muitas pessoas perguntam, né? Pô, mas qual que é a diferença do João, do Pedote para o gerente do banco? Cara, hoje em dia os bancos evoluíram, eles têm acesso aos bons produtos, mas eu acho que a grande diferença ainda está na assessoria. Está na Porque o leitura. cara não sabe. Às vezes não sabe. Ou não tem tempo também, né? Não tem tempo, exato. Assim, o gerente, ele é um cara muito mais generalista, né? Ele fala sobre investimento, cartão de crédito, consórcio, crédito, tudo. Ele fala sobre tudo. Tudo de mais um pouco. Ele fala bem de tudo, mas assim, quando você entra para um mercado mais private, para um nicho mais específico, é ideal que você tenha um bom consultor de investimentos por trás. Porque às vezes você olha um fundo de renda fixa, esse fundo de renda fixa ele pode ser conservador ou agressivo. Ah, é? Existem vários fundos de renda fixa que são mais agressivos do que o fundo de ação. Caramba. Então, assim, Interessante. então você precisa entrar no detalhe, né? O fundo, o que está dentro do fundo? Porque o fundo ele é um saco de dinheiro. Dentro desse saco de dinheiro, o gestor gera esse dinheiro no mercado. Então, onde é que o fundo está alocado? Renda fixa de banco, renda fixa de empresa? Existe um nicho muito grande de coisa. Então, esse é muito importante. E o terceiro, claro, que é a parte de patrimônio. Né? A gente fala que a gente está aqui para perpetuar patrimônio. Não sei se é uma pergunta que vocês queriam fazer, Exatamente. mas assim, a família vai fazer dinheiro no negócio dela. Sim. Aqui a gente está para perpetuar. A gente não está aqui para gerar 30%, 40% ao ano. A gente quer ganhar dinheiro acima da inflação, né? Para que essa família continue bem sucedida no longo prazo. Esse é o objetivo, sem correr muito risco de preferência. Claro que aqui entra o perfil. Tem família que tem mais propensão a risco, tem família que tem menos propensão a risco. Não existe fórmula mágica aqui. É sentar, conversar e entender. Investimento tem o risco atrelado, né? Sempre tem. Você pode mitigar ali, né? Mas sempre vai ter alguma coisa. Sempre tem. Tá. A renda fixa ela é um título de dívida. Então, Beleza. simples quanto isso. Quando você compra um CDB de um banco, você empresta dinheiro para o banco, ele te remunera um juros. Renda fixa é um? É um título de dívida. Sempre. Legal. Uhum. Sempre. Então, quando você compra um CDB, o que é um CDB? O banco capta o teu dinheiro. Né? Digamos que eu sou o banco, você é o cliente. Beleza. Você vai aplicar no CDB do meu banco. Tá. Você me dá o dinheiro, eu te dou uma nota fiscal. Essa nota fiscal basicamente chama CDB, Uhum. Certificado de Depósito Bancário, que eu te remunero uns juros. Então, assim, você está me emprestando dinheiro e eu vou te devolver com juros lá na frente. Agora, eu vou alocar num CDB de um banco de grande porte. Risco quase zero. Sim. Mas você emprestou dinheiro para o banco. Sim. O que o banco vai fazer com esse dinheiro? Ele vai emprestar para outra pessoa. Entendi. Basicamente isso. Então, Ele vai girar o dinheiro. Então, você tem CDB de banco de grande porte, médio porte, pequeno porte. Você vai comprar uma debenture. O que é uma debenture? Você vai emprestar dinheiro para a empresa. A empresa vai usar esse dinheiro para investir em CAPEX que seja, e ela vai te remunerar esse dinheiro depois, corrigido com juros. Então, é Entendi. sempre um título de dívida. Sempre vai ser um título. Cara, você falou uma parada que é o último pilar é Wealth Planning. o wealth planner. Você falou uma situação que a gente acaba pegando muito no mercado imobiliário. Porque as pessoas vão prosperando,
né? Ainda mais na área imobiliária, e ela não sabe o momento de, por exemplo, abrir uma offshore, uma blindagem patrimonial. Ela começa a ganhar dinheiro, a investir no intuito de proteger, né? Mas lá na frente acaba tendo um problema, Sim. né? Sem uma assessoria, né? Então, assim, é muito interessante isso. E, assim, uma coisa que eu tinha dúvida, estava esclarecendo contigo agora há pouco, e as pessoas aqui podem ter também, os nossos clientes podem ter. Cara, qual a diferença de offshore, por exemplo, para uma empresa dentro do Brasil, uma fora, Tá, uma hold, né, com uma offshore? Vamos falar um pouquinho disso? vamos lá. É muito importante isso, porque é o que a gente fala, assim, a família ela é boa em ganhar dinheiro naquilo que ela conhece. Sim. Às vezes a família vai ganhando dinheiro, vai comprando imóvel, vai investindo e tá ótimo, tá perfeito, mas é legal que tem alguém para ajudar. Ó, talvez a gente for por esse caminho, você vai pagar menos imposto, obviamente, tudo legal, vai ficar mais fácil, mais organizado. Vamos por esse caminho. Então, são alguns detalhes que no longo prazo fazem muita diferença. Holding, por exemplo, se você tiver um aluguel dentro da holding, você vai pagar 12%, 13% em cima do aluguel. Se for na pessoa física, você paga 27,5%. É, isso aí. Então, assim, você economiza metade do imposto só constituindo uma empresa. Claro, tem algumas peculiaridades. Você, às vezes vai ter que pagar ITBI, enfim. Para também não aprofundar muito, Tá. eu acho que a diferença, basicamente, a holding ela é uma empresa, como qualquer outra empresa, que tem... Quer que fale da holding? Tá. Hold é uma empresa, vai. Tá. Rapidinho. Mas volta... Não, Mas qual o holding? O holding é uma empresa? o que é uma hold? Tá. Rapidinho. E aqui tinha perguntado a diferença de holding ou offshore. Cancelamos aquela pergunta ou voltamos? Não. Então, Tá, pode vou ir. fazer a pergunta. Qual era a pergunta? Diferença de holding ou offshore. Tá. Ele também explica o que é isso, como é que funciona a blindagem patrimonial também, que a gente está falando alguns termos. Porque assim, Tá. o nosso canal tem muita gente que é nosso cliente, mas também tem muita gente que não entende esses termos mais Beleza. técnicos. Vamos lá. Então até mesmo blindagem patrimonial tem gente que não sabe o que é uma Eu blindagem. vou voltar aqui como falando faz do... pra blindar. Tá, beleza. Tem como parar rapidinho. Calma aí, aproveitar que tá na pausa. Pausa aí só que eu vou no banheiro. João, você falou uma parada que eu achei super interessante, que em relação à blindagem patrimonial, as pessoas não sabem o que fazer. Eu, na área imobiliária, eu pego muitas pessoas que começou com um patrimônio pequeno e ela foi adquirindo imóveis ao longo da vida e chega no momento que ela tem muito imóvel e você falou de sucessão, de passar, realmente tem muita tributação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Vocês assessoram a abertura de hold, de offshore? Não faz isso? Sim. Eu acho que esse é um bom ponto. Diria que é um ponto crucial para a gestão de patrimônio. A gente fala, né, que as famílias que a gente atende, são muito boas em fazer dinheiro com o negócio delas. Sim. Então, óbvio, isso é ótimo. Você vai fazendo dinheiro, vai comprando casa, vai investindo. Mas, assim, vou te dar um exemplo clássico. Dentro da holding, se você recebe um aluguel dentro da holding, você vai pagar cerca de 12%, 13% de imposto sobre o aluguel. Se tiver na pessoa física, você vai pagar 27%, 27,5%. Então, só aí você economiza metade com uma estrutura que não é muito robusta, uma estrutura simples, digamos assim. Mas falando de uma forma genérica, depois eu entro mais no detalhe. Cara, mas só isso aí. Então já tá deixando dinheiro na mesa. No ato. Porra, então já vale a pena. No ato. Aí vai. Não para todo mundo, né? Tá bom. Tem algumas peculiaridades, né? A Beleza. gente entra lá, mas para falar da diferença entre elas, é que a holding é uma empresa brasileira, a offshore é uma empresa fora do Brasil. Ah, tá. Essa é a Então, diferença. Hold no Brasil, Holding no Brasil, offshore lá fora. da fora. A offshore, quando você, digamos que eu quero aplicar dinheiro nos Estados Unidos, tá? Tá. Tenho $100 mil, por exemplo, nos Estados Unidos, um valor baixo. Caso eu venha a faltar, existe uma regra de isenção até $70 mil, se eu não me engano, mas se for acima de $70 mil, caso eu venha a faltar, o governo americano vai me taxar 40%. É o imposto sobre sucessão para não residente americano.
40%? 40%. É, muito Então, assim, alto. para eu muito, muito alto. Então, para eu acessar o mercado lá fora, eu preciso de um veículo que me tire esse imposto, Beleza. né? Totalmente ilegal. Não estamos falando nada ilegal aqui. Uhum. Então, eu crio uma empresa Tá. em BVI, por exemplo, que é as Ilhas Virgens Britânicas. Beleza. Essa empresa ela fica em BVI, então Uhum. eu vou ter um nome lá, PDOT Limitada. Tá bom. E essa empresa vai ser a dona da minha conta nos Estados Unidos. Vamos dizer XP lá fora, né? Que é a nossa XP Sim. US. Uhum. Então, essa conta PDOT Limitada, essa empresa PDOT Limitada vai ser dona dessa conta na XP Miami. E quem vai ter o dinheiro é essa empresa. Tá bom. E essa empresa de quem? É minha. É sua. Então, é basicamente minha. Eu saio desse imposto de 40% do governo americano. Acesso ao mercado global. Então, eu tenho acesso aos Estados Unidos, Europa, Ásia, o mundo todo. O mundo Eu não todo. fico preso ao Brasil. Beleza. Esse é um ponto legal também, assim. Por que só ter dinheiro no Brasil? Né? Por que não ter dinheiro nos Estados Unidos? Vou te falar o que os clientes me falam. Porque eles não têm a informação. Pode ser. Sabe? Eu acho que o brasileiro ele tem muito essa parada assim, o que eu não domino, Eu não vou fazer. eu não vou fazer. Não, faz sentido. Mas tem um risco disso também, não é, cara? De ter dinheiro lá fora? Não, de você ter o risco aqui. De você Não ter faz, tudo tem ali no brasileiro mesmo- que nem investe, pô. Claro. Tranquilo. Agora imagina, você falou da Bolívia. Se eu tenho a mesma mentalidade de não ter nada lá fora, quebra a economia. Argentina. Você pensa, por que um argentino vai ter tudo na Argentina? Por que um venezuelano vai ter tudo no Venezuela? Por que um chileno vai ter tudo no Chile? Por que o brasileiro vai ter tudo no Brasil? E vou te falar, por que o americano não tem tudo nos Estados Unidos? Não tem, né? Não tem. O europeu não tem tudo na Europa. O asiático não tem. É uma mentalidade mais avançada mesmo que a gente está indo nessa direção. Sim. De diversificar patrimônio. Uhum. E na offshore, você vai acessar o mundo todo. Muito Você bom. não vai ficar preso ao Brasil. Existem algumas grandes vantagens na offshore, que na holding é parecida. Tá. Na offshore, no planejamento sucessório, você passa as cotas da tua empresa direto para os teus herdeiros sem pagar imposto lá fora. Sem pagar imposto. Sem pagar imposto. Que aqui tem o ITCMD. Isso aí. Que causa Alguns morte. advogados dizem que precisa, outros Aham. dizem que não. Beleza. Teve um julgamento agora no STJ, se eu não me engano, dizendo que tem que ser pago, mas existe aqui um espaço para a gente poder conversar e ver onde se encaixa. Beleza. Mas, anyway, você Com vai pagar o certeza. ITCMD de qualquer forma. Tá. Se o dinheiro Sim. estiver aqui, se estiver lá fora, não tem Beleza. problema. Uhum. Só que, quando você tem essa empresa lá fora, as cotas vão direto para os herdeiros. Então, você não precisa fazer um inventário nos Estados Unidos e nem em BVI. Você já deixa um testamento dizendo, na falta do patriarca, as cotas vão para fulano, ciclano, beltrano. Primeiro ponto, planejamento sucessório muito fácil. Segundo ponto, blindagem patrimonial. O que significa isso? Pensa que, vamos falar de um empresário que tem algum problema jurídico. Beleza. Tá? Problema Que é comum aqui. comum, com mais do que comum. Se ele tiver dinheiro na pessoa física, o juiz vai prender direto o dinheiro dele na pessoa física. Ponto. É muito simples. Sim. Se ele tiver uma holding, já fica um pouco mais difícil. Tá. Porque ele vai ter que ir na pessoa física, ver qual que é a empresa da pessoa física e bloquear a holding. Uhum. Se ele tiver uma empresa lá fora, que é uma offshore, o juiz do Brasil, ele vai ver que o cliente não tem dinheiro na pessoa física, ele vai ter que pedir para o juiz de BVI, né, que é uma outra jurisdição, bloquear o dinheiro dessa empresa. Então, assim, para ele poder fazer isso, Já. tem que ser um problema muito grande, Entendi. gera uma dificuldade maior. Entendi. Então, assim, eu diria que essa é a maior blindagem patrimonial possível, você ter a tua offshore. Entendi. Outra, primeira, planejamento sucessório. Segundo, blindagem patrimonial. Terceiro, diversificação de patrimônio. Você vai ter dinheiro em dólar. Então, assim, se você pegar dólar nos próximos 10 anos, você é comprador ou você é vendedor? Você acha que sobe ou acha que cai o dólar? Cara, assim, eu sou leigo, mas eu acho que sobe. Sempre sobe. Então, eu tô lendo Tá certo? certo. Porque eu nunca vi descer, cara. Sempre sobe. Claro, vai bater 4,50, 4,30, não sei, pode ser. Mas assim, quando você olha para 10 anos, Pô. se tiver um saco de dinheiro, $1 milhão Ou ou $1 milhão de reais. 4 milhões de reais, qual que você quer? Eu vou no dólar. Sempre. Então, assim, aqui é dinheiro para perpetuar. Sim. Não existe outro caminho. Então, essa é a offshore. Em paralelo a isso, né, a gente diz que tem duas caixinhas importantes, offshore e holding. Tá. A holding é a empresa no Brasil. Tá. Você vai ter uma empresa no Brasil que você vai ter as suas participações. Participação em empresa, participação em imóvel. Lá vai estar o teu patrimônio
imobilizado, digamos assim. Beleza. É bom que não tenha dinheiro dentro da holding, Aham. porque, dado que é uma holding, não é um fundo de investimento, o objetivo principal dessa empresa é a gestão de ativo imobilizado, não de dinheiro. Entendi. Então, se você tiver aplicação financeira dentro da holding, você vai ser bitributado. Esse é um ponto de atenção. Ah, eu vou ser bitributado. Vai. Na Pô. pessoa física, você paga na média 15% de imposto. Sim. Você tá falando do lucro? Tá. Se ganhou 100 mil, você vai pagar 15 mil de imposto. Tá bom. Na holding, você vai pagar 15 mil de imposto, mais, sei lá, 17 mil reais de imposto. Então, você vai ter uma tributação. Na pessoa física, sai de 15 e vai para 32. Entendi. Então, assim, o ideal é que dinheiro fique na pessoa física e todo o restante na holding. Na holding. Barco, casa, carro, tudo, obra de arte, tudo dentro da holding. E o dinheiro na pessoa física. Legal. A holding ela é interessante, primeiro, para quem recebe aluguel. Se você recebe aluguel na pessoa física, você paga 27, 27,5. Dentro da holding, você paga 12, 13. Então, você já corta pela metade o teu custo. Muito bom. Blindagem patrimonial também é a mesma coisa. Se tiver algum problema, o juiz na pessoa física é muito mais fácil. Ele vai ter que ver que você tem uma empresa para depois bloquear os bens dessa empresa. Vai ser é um segundo ou terceiro passo, né? Dentro do Exato. processo. Não existe blindagem perfeita. Claro. Existem algumas proteções, algumas camadas. Nem a Sim. blindagem do carro é perfeita. Verdade. Alguma coisa passa, Alguma né? coisa pode passar. É muito boa a sacada. E A partir aí, de quantos imóveis? essa conta, ela não é tão simples, porque qual que é o custo de uma holding? É o custo de você abrir uma empresa. Uhum. E aqui tem um ponto de atenção, que existe uma... vou dizer que é uma brecha na lei, mas um ponto que se você abre uma holding e você não recebe aluguéis pelos próximos 48 meses, né? 24 meses, desculpa. Tá. Se você não recebe aluguel pelos próximos 24 meses ou não pretende vender, o governo ele te isenta de ITBI. Então, você pode transferir os teus imóveis da pessoa física, você integraliza isso na holding sem qualquer tipo de imposto. Se eu não receber aluguel nos próximos 24 meses. Se você não se beneficiar desse imóvel financeiramente. Exato. Interessante. E aí você não precisa pagar ITBI. Qual vai ser o teu custo aqui? Abrir uma empresa, que é muito Entendi. barato. Pô, É muito barato. interessante você falando disso. Assim, o que eu te falo é a realidade que eu vivo. Tem cara que comprou 1, 2, 3, 4, já tem mais de 10 imóveis e ele fica com medo de colocar na hold sem aluguel por conta do ITBI, porque é uma carga, dependendo do valor do imóvel, né? 3% de cada um, então... Se você não pretende ganhar aluguel sobre isso, você pretende não vender, o melhor vender. caminho, sem dúvida, é a holding. Pô, super interessante. Sem dúvida. Boa. Agora, vantagem da holding, né? Você paga menos imposto, blindagem patrimonial e no planejamento sucessório também é muito vantajoso. Isso é um ponto legal também de se falar. Quando se os imóveis estão na pessoa física e o patriarca vem a faltar, Tá. ele passa para os herdeiros pelo valor que está no IPTU. Beleza. Se o IPTU vale 1 milhão, ele vai pagar o ITCM dele sobre 1 milhão. Sim. Na holding, se você tem uma... Vamos dizer que a gente comprou um apartamento na Barra por 2 milhões, por Tá. 500 mil. Beleza. Compramos por 500 mil, hoje vale 2 milhões. Ok. Se o patriarca morre e está na pessoa física, ele vai pagar ITCMD em cima de 1,5 milhão, 1.700, sei lá. Em cima da avaliação da prefeitura. Exatamente. Tá. Quando você transfere isso para a holding, você transfere pelo valor de compra. Então, você transfere por 500 mil. Por 500 mil. E na hora da sua falta, como você vai transferir as cotas da empresa? Não vai construir imóvel? Quanto Tá. que vale a empresa? É o capital É social o capital social. que você botou por 500 mil. Então, você vai Entendi. pagar um imposto sobre 500 mil. Você não paga o imposto sobre os 2 milhões. Pô, interessantíssimo. Tá. Eu consigo comprar imóvel direto na hold? Consegue? Consigo? Consegue. Então, esse cliente que já tem uma hold, ou constituímos a hold, ele transfere os bens que tem e a gente consegue continuar comprando dentro da hold direto. Exatamente. Ele tira o dinheiro da pessoa física, integraliza isso na holding Tá. e compra os E imóveis. compra os imóveis. Então, assim, fica muito mais barato fazer a sucessão. Muito bom. Agora, não assim, todo mundo acha que, poxa, fiz a holding, é o melhor do mundo. Não, às vezes não. Vou te dar um exemplo. Na hora que você vende um imóvel dentro da holding, você paga de imposto um percentual fixo. Se eu não me engano, agora 6, 7, 8%.
alguma coisa nesse sentido. Sim. Na pessoa física, você paga o ganho de capital. Sim. Então, se você tem um ganho de capital pequeno, é melhor você pagar na pessoa física, né, do que você pagar um percentual sobre o valor do imóvel. Pensa que você comprou um imóvel por 10 milhões, vendeu por 10,5. Pô, seu lucro é quase zero. Então, na pessoa fixa, você vai pagar pouco imposto. Tá. Agora, na holding, como é um percentual, vamos dizer que é 6%, é 6% de 10 milhões e meio. 10 milhões, entendi. Não, mas assim, essa explicação acho que já é muito rica para os clientes. E na offshore é basicamente a mesma coisa, só que lá fora, né? Só que lá fora e na offshore você pode ter dinheiro. Liquidez. Posso ter dinheiro. É o ideal que tenha liquidez. O ideal é que tenha offshore, liquidez. Existem dois tipos de offshore. A PIC, que é Private Investment Company, para você investir dinheiro. E existe a LLC, que é para você ter ativo Estados Unidos, o pessoal para comprar LLC. abre a LLC. É. Tá. Mas se eu tiver essa PIC, eu posso colocar os imóveis dentro dela, não? Não é legal. É melhor você ter uma PIC e ter uma LLC. Talvez a PIC pode ser dona da LLC. Aí vai depender da constituição da família. Tem que entrar na I9 para você dar assessoria e ver qual é o melhor cenário, né? Até porque não dá para a pessoa se pautar pelo que está ouvindo aqui. Aqui a gente está dando várias informações. Claro. Vai depender da família. Eu tenho família que tem 50 milhões em imóvel e tem 500 mil em dinheiro. Tem família que tem 50 milhões em dinheiro e tem um imóvel de 2, 3 milhões. Vai ali pro... Não existe fórmula mágica. Cara, muito, muito interessante. E aí, Vini, alguma dúvida ou não? Não, tem várias, né? Porque Então vai. Muita informação. Mas só para explicar pro pessoal de casa, né? A gente bateu um papo aqui antes, que a gente ouviu muito falar de holding aqui. E ele deu algumas variáveis de holding, mas dá aquela pincelada da pirâmide que você falou aí de holding, que esse golpe a gente não pode cair, não. Muita gente tá caindo. Muita gente caiu. Assim, Existe isso de render... Não, de render rendimento de 30%, 10% ao mês? Não existe. Não é investimento no mercado correto. É palpável? Tem algum modo para... Existem alguns clientes, né, alguns investidores que ganham bastante dinheiro gerindo seu patrimônio e tudo mais, mas nada dá 10% todos os meses de reloginho. A segurança é impossível, né? É impossível. Se tem alguém te prometendo 5 ou 10% ao mês, duvide, porque alguma coisa tem aí, não é legal, não é legal. Muitas pirâmides se falam, né, que eu opero cripto, eu tenho uma holding, eu opero no mercado de ações, mas assim, promessa de rentabilidade é impossível. A CVM mesmo não te deixa fazer isso. Eu não posso falar para o meu cliente, olha, você vai ganhar 1,5 ao mês, eu te garanto. Não existe essa garantia. É porque você está tratando do futuro, não dá para você saber, né? Exatamente. Como as coisas vão ficar. Exatamente. E quando você monta um portfólio diversificado, você tem algumas opções diferentes dentro dessa carteira. Você vai ter um ativo de renda fixa, você pode ter ativo no mercado internacional, você pode ter fundo imobiliário, que é um negócio interessante, você pode ter um fundo multimercado, você pode ter um fundo de renda fixa. Sempre que a gente monta um portfólio, a gente diversifica ele, né? Não dá para você colocar todos os ovos na mesma cesta. Quem fala... Tem um livro muito bom, que é o do David Swensen, que ele fala sobre a teoria moderna de portfólio. Que você tem que ter percentuais diferentes, em ativos diferentes, em classes diferentes. E não adianta você querer acertar o market time das coisas. Se você... Como eu falei, né? Cada família tem o seu perfil, mas se a família tem um perfil mais propenso a risco, ela pode ter uma exposição ao mercado de ações no Brasil, ela pode ter uma exposição ao mercado de ações lá fora. Não é impossível, ela deve ter. Mas ela nunca vai acertar, poxa, agora eu vou vender bolsa, porque quando a bolsa estiver barata eu vou comprar. É impossível. No longo prazo você nunca vai conseguir fazer isso. Então você tem que ter a exposição certa, no tamanho certo. Vou ter uma exposição de 30% em bolsa? Talvez não, mas 5%. Por quê? Se 5% cair 3%, meus outros 95% compensa subindo 1%, 0,90%. Então, a média ponderada da carteira vai dar positivo. Então, você vai aguentar oscilações ao longo do tempo. Então, tudo tem que estar no tamanho certo. Esse é o segredo. O percentual está aí para a gente seguir. Cara, muito, muito legal essa tua abordagem, essa tua fala. Porque eu vejo... Assim, você consegue enxergar, João, a diferença do brasileiro para os outros mercados? O brasileiro está melhorando na questão de investimento? Como é que está assim, a tua visão em cima disso?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Principalmente na visão global de patrimônio. Hoje você tem, por exemplo, a XP com a plataforma de investimentos, né? Com a XP Internacional, você pode investir, sei lá, $1.000 lá fora. Você abre uma conta na XP, você vai investir $1.000, vai ter acesso a um cartão de débito. Então, se você quiser viajar, você pode gastar esses $1.000. Então, já a partir de $1.000 eu já consigo. A menos, zero. Acho que você pode abrir a conta lá fora. Abre a conta lá fora que você vai ter acesso ao cartão. Então, ela já te trouxe acessibilidade. Então, você vai abrir a conta lá fora, você vai acessar o mercado americano. Inclusive, agora, a gente está numa janela de oportunidade que, desde a década de 80, se eu não me engano, não se tem renda fixa americana pagando dólar mais 5. Ah, é? Então, hoje você consegue montar um portfólio nos Estados Unidos, na renda fixa, né, que são os bonds, né, que equivalem às debêntures aqui, que é um título de renda fixa de empresa. Tá. Pagando dólar mais 5. Então você vai mandar um dinheiro, vai aplicar o teu dinheiro pagando dólar mais 5 e sempre que você viajar, você pode usar o teu cartão de débito e usar uma parte do dinheiro que está lá fora. Entendi. Aí no caso, cara, se eu faço um investimento no mercado lá de fora, como é que é a questão de imposto de renda disso? Então, esse é um ponto importante, porque se você mandar um valor acima de $70 mil, é legal que você tenha um offshore para você não passar para a tributação do governo americano. Agora, no final do ano passado, a gente teve a reforma, né, mudando a taxação dos investimentos lá fora. Tá. As offshores mudaram um pouco. Basicamente, você vai pagar 15% ao ano em cima do rendimento. Então, 15% ao ano? Começou o ano com $1 milhão, tem 1.100.000, você vai pagar 15% em cima de $100 mil. Ok. Basicamente isso, tá? Tá. Tem mais coisas, mas é basicamente isso. Beleza. Na pessoa física, a mesma coisa. Na pessoa física, você vai pagar 15% em cima do rendimento. Só que, na pessoa física, você só vai pagar o imposto na hora que você vender o seu ativo ou que você receber o dividendo. Então, na hora que você pagar ou na hora que você receber, você vai ter que apurar isso na tua declaração de imposto de renda. Olha, eu tive tanto de lucro, no mês tal, a taxação tanto. Ficou muito mais simples, tá? Entendi. Até então, era um carnê-leão. Então, era um carnê-leão. Era um carnê-leão. Agora, você vai pagar na tua declaração de IR, é muito mais simples. Mas a gente sempre aconselha que pense sobre o offshore. É barato, vai te custar, para abrir, $2.500 mais ou menos. Entendi. A abertura, e depois por ano vai te custar uns $1.500, $2.000. Então, se você pensa em realmente ter patrimônio lá fora, é só você fazer uma conta. Se eu tiver $300 mil, o patrimônio render 5%, eu vou ganhar $15 mil. Dado que 2 mil é o meu custo, eu estou pagando, sei lá, 15% de imposto. Exatamente. Que é o custo do offshore. Pô, muito bom. Assim, João, eu vejo hoje em dia muita gente com medo da economia aqui. Não vejo muita gente indo embora, como já foi em outros governos. Depois eu até queria te perguntar, porque você já passou alguns governos e tu tem uma escola de bolsa de valores, né? Sim. Mas eu vejo muita gente hoje em dia querendo ter uma proteção de patrimônio, né? A gente estava trocando uma ideia aqui agora há pouco, você falou, a pessoa tem que pensar no dólar porque o café que está bebendo está no dólar, importante. O trigo, né? Então, assim, é super importante tu pensar em ter algum investimento lá fora, né? Super. Eu diria que tem que ter. O que vai mudar é o percentual. E acho que aqui entra a questão do banker ou do assessor que está te assessorando. É entender realmente o que é o Lohan, o que a família do Lohan consome. A família do Lohan consome muito carro, muito carro importado, BMW, Mercedes. Onde vocês comem, o que vocês comem, vocês viajam quantas vezes por ano, se você viaja por ano, a roupa que você consome, a escola do teu filho, da tua filha, a faculdade. Tudo isso, grande parte está em dólar. Então, quanto maior você depende do dólar, mais dinheiro você precisa ter em dólar. Quanto maior eu dependo do dólar, mais dinheiro você precisa ter em dólar. mais eu preciso ter. Para você não ficar refém. Cara, muito interessante. Pensa que você tem, vamos falar aqui, R$1 milhão hoje. Tá. R$1 milhão, a gente está falando aí para 5, valor X. 200 mil dólares. Isso. Se o dólar for para... Não vou ser cavaleiro do apocalipse aqui, mas se o dólar for para 7, você está perdendo dinheiro. Sim. Meu custo de vida já vai cair. Está em dólar. Meu custo de vida, eu já não vou poder ter o carro que eu tenho, eu não vou poder consumir o mesmo lugar, né? Porque... Exato. Pensa que você, com um carro, está custando o quê? 300, 400 mil? Cara, nem fala de carro, porque toda hora
Então, assim, se o dólar subir, vai ficar mais caro em real. Sim. Agora, se você tiver a tua posição em dólar, não tem problema, você vai acompanhar isso. Agora, melhor não só ter dólar, é ter uma carteira em dólar. Então, hoje você consegue montar essa carteira, como eu falei, dólar mais 6, dólar mais 5. Então, também não adianta você só ter o dólar, né? Você tem que ter um rendimento em cima também. Para ganhar dinheiro Claro. também, né? Não dá para poder ficar também só protegendo, Só na né? moeda, né? Pô, tem gente que, de fato, abre uma conta lá fora, coloca o dinheiro lá e acha que tá bem. Mas você tem que proteger. Você fez um bom caminho. Só falta terminar esse caminho montando uma carteira boa, que hoje dá para fazer de forma bem tranquila, assim. Poxa, muito, muito enriquecedor isso, tá? Agora eu queria, para fechar aqui, João, antes de vir para essa cadeira private, tu tem uma escola de bolsa de valores, né? Tenho. Tem quantos anos, João? 31. 31. Quanto tempo de bolsa de valores? Só na bolsa, só na mesa, operando 5 anos. Pô, irmão, Depois olhando para a alocação global. caramba, mas vem cá. 1 ano de bolsa equivale a quantos anos de vida? Vezes 5. Não, então tem mais 20, você bota aí, 25 anos só ali de bolsa de valores. E na época que a bolsa não é o que é hoje, né? Foi um período muito difícil ali. 13, 14, 15. Depois o mercado Pegou- melhorou. 16, Pegou o ápice 17. ali do furacão, né? É. De informações, de tudo. Difícil, difícil. Mas é legal você falar isso porque se você pegar empresas boas, líderes de mercado, que estão na bolsa desde 14, 15, elas atropelaram a renda fixa. Pode pegar Itaú, Tá. Localiza, Uhum. empresa BB Seguridade, a própria Vale subiu muito nos últimos anos. Uhum. Empresas de energia, Equatorial, todas essas empresas líderes de segmento subiram muito, valorizaram muito. Por quê? Claro, se você está num ambiente hostil, num ambiente difícil, você vai conseguir fazer menos dinheiro. Sim. Mas se essa empresa é a líder, ela vai se acomodar de tal forma com que ela vá comprar as menores. No caso da Localiza. Entendi. Né? Então ela foi se movimentando, se ajustando, e hoje quem tem a Localiza desde 2014 ganhou muito dinheiro. Então, às vezes... Suportaram, né? E assim, empresas são pessoas. Sim. Então, se essas pessoas são boas, elas vão conseguir passar pela maré difícil. Então, na hora que elas passarem pela maré difícil, elas vão saírem muito maiores do outro lado da arrebentação. Então, a bolsa ela é muito mais do que o Ibovespa. O Ibovespa é concentrado, commodity banco, os 40% é commodity banco. Você tem empresas lá dentro que são muito boas, são vencedoras e que você pode estar nelas no longo prazo. Agora, claro, quando você olha para o CDI a 13, 13,5, 12, é difícil. É verdade. Difícil. Verdade. Não, cara, sim. Mas isso te deu uma base absurda para o que você faz hoje, não deu? A gente consegue ter uma boa leitura do cenário. Ter vivido né, aquilo tudo. Porque tudo pode acontecer, né, Lohan? Uma pandemia Claro. aconteceu em 2020 e tá aí o que aconteceu. A bolsa caiu 60%, sei lá. Guerra da Ucrânia Ucrânia, tudo impacta, né? Tudo. Você pode dormir hoje, amanhã alguma coisa pode acontecer diferente, você tem que estar preparado. O teu portfólio tem que estar preparado para aquilo. E são os Black Swans, né? Eles existem, eles acontecem. Uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa que vai destabilizar o mercado todo. E o teu portfólio tem que estar equilibrado o suficiente para aguentar isso. Até nisso vocês pensam? Claro. De tipo, eu tenho que me proteger não só para a variação do mercado, para uma bomba atômica, uma parada. Existe uma frase boa que é: o ônibus que me atropela é aquele que eu não vejo. Porque aquele que eu vejo eu estou protegido. Repete essa aí que eu vou usar essa aí, vai, como é que é? O ônibus que me atropela é aquele que eu não estou vendo. Verdade. Porque pode acontecer. A pandemia aconteceu. Quem imaginava que a pandemia iria acontecer? E o teu portfólio tem que estar protegido. Quem tinha dólar naquele momento ganhou muito dinheiro. Quem tinha uma posição atrelada à inflação, a inflação acelerou muito depois daquilo ali. Então, o portfólio tem que estar diversificado. Poxa, João, eu sou muito conservador. Ok, existem vários tipos de diversificação dentro da renda fixa. Entendi. Existe o papel atrelado à inflação, que você vai ganhar inflação mais 6, inflação mais 7. Existe a taxa de renda fixa, que você vai pagar, que você vai ganhar Selic. Existe a renda fixa, que você vai ganhar pré-fixado 12,5 ao ano, independente do que aconteça. Existe o dólar, existe o fundo imobiliário. Então, assim, do conservador ao arrojado, você precisa estar diversificado. Entendi. E dá para ganhar dinheiro no mercado ou é só para proteger? Dá para ganhar dinheiro. Assim, não,
não é aquela, né? A gente sempre fala, a família vai ficar rica no próprio negócio. A gente está aqui Sim. para perpetuar patrimônio. Legal. Para que ela esteja bem daqui 20, 30, 40, 50, 100 anos. Não, eu te pergunto isso porque também tem gente que ele ganha dinheiro no negócio dele e acha que entrar no investimento ele vai triplicar, quadriplicar. É difícil, né? Né? Acho É, que bem difícil. A não ser que ele vá para operações de bolsa, arriscadas, mas a taxa de acerto dessas operações, tipo um day trade, a taxa de acerto acho que é menos, saiu um estudo, acho que menos de 1% das pessoas que operam day trade são de fato vitoriosas. 1%? Acho que é até menos, eu não lembro direito. Entendi. Mas é um número bem forte, assim, que choca. Existem os vencedores? Existem. Tá. Assim como todo negócio. Claro, Existe empresário sem dúvida. bem-sucedido e empresário mal-sucedido. Mas eu diria que é muito difícil. Assim, a gente tem hoje mais ou menos 5,5 bi dentro da Inove. A gente tem mais ou menos 6 mil clientes. A gente tem um ticket médio alto. Assim, nós somos um dos escritórios mais alta renda e private dentro da XP. Nosso objetivo é cuidar da família ali que tem um patrimônio maior, mais elevado. Existem alguns clientes que operam day trade, alguns ganham, outros não ganham dinheiro, mas a gente sempre alerta, né? Olha, toma cuidado, alavancagem, o mercado é muito dinâmico. Não se expõe muito. Não se expõe muito. Se vai operar, opera com um pedaço pequeno da posição. É complicado, é arriscado. Mas tem gente que faz. Tem gente que faz, tem gente que gosta. Acho que gosta de viver mais adrenalina. Né? É bom, né? É uma adrenalina. Não, eu tenho uma experiência que é surreal. O pessoal, aquela febre do day trade, né? Aí o pessoal, não, tô ganhando muito dinheiro, que não sei o quê. Acho que queriam me vender curso, né? Aí eu falei, entre comprar o curso, eu falei, eu vou testar. Pô, botei 10 mil. João, no mesmo dia, Acabou o dinheiro tudo. evaporou. Eu falei assim, não, acho que... Eu também, só perco. Se eu olhar minha posição de day trade, é menos 5% do que eu Cara, coloquei. assim, é um negócio de louco. Mas foi onde me caiu a ficha, por isso que eu te fiz essa pergunta. Bom, o que me dá dinheiro é o meu negócio. Né? Eu acho que ter uma assessoria é para poder blindar patrimônio, Perpetuar patrimônio. e parar de deixar dinheiro na mesa. Você falou, por exemplo, eu conheço muita gente que perde dinheiro, por exemplo, no aluguel, por estar no lugar errado, sabe? E isso é bom também, porque assim como você precisa ter uma gestão ativa na tua carteira de investimentos líquida, você precisa ser ativo nos teus imóveis. Sim, exatamente. Porque se subiu muito, você pode vender, compra dois mais barato, vive de aluguel. Se a área que você tem um imóvel está começando a perder valor, você precisa desfazer do patrimônio. Exatamente. Você precisa ter o stop. Não, isso aqui eu já perdi, mas acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que essa área não vai voltar ao que era antes. Investimento é a mesma coisa. Às vezes você, para quem é operação, né, existe o stop. Perdi 5%. Ok, perdi, faz parte. Perdi, vou recuperar em outra ação. Não preciso ficar naquela ação, né? Tem gente que tem ação há 10 anos. Oi, eu tenho Oi há 10 anos. Vou recuperar. Esperando um milagre divino. Não precisa. Ainda tem? Já Ainda quase existe decretando ainda? falência, oi. Não, eu vou morrer com ela. 80 vou deixar para os meus centavos, né? netos. Não tem problema, vende, recupera em outra ação. Assim, Absorve, né? o dinheiro você pode ganhar de um lado ou do outro, não existe. O dinheiro não tem crachá. Esse dinheiro é da Oi. Não existe isso. Você falou. Tem um livro, eu acho que eu li, Códigos de Axioma, eu acho. Axiomas de Zurich. Axioma de Zurich. Ele fala sobre isso, né? De tu tem que absorver o prejuízo, virar Ok. chave, né? Para poder você seguir em diante. Ok. Agora, você fez uma pergunta, acho que vale falar. A gente tem muitos clientes que vivem do patrimônio de líquido. Tá. O cliente que tem, por exemplo, 20 milhões, 30 milhões. Geralmente essa família, o patriarca já está aposentado. Tá. E ele vive do patrimônio dele. Tem 20 Tá. milhões aplicado, a carteira rende 1% ao mês, 200 mil. A gente tira a inflação, tira imposto, vai render 100 mil, 80 mil. O que a gente faz para fazer um negócio bem legal? Diga-me. A gente sempre senta no final do ano e vê quanto que o portfólio rendeu. Beleza. Então, vamos dizer que 20 milhões rendeu 10%. Para simplificar aqui, rendeu 2 milhões. Ok. Desses 2 milhões, quanto foi a inflação do período? Foi 5%? 4%? Vamos botar 5%? Tá. Então, de 2 milhões, para que você continue com o teu patrimônio no longo prazo, a gente tira 1 milhão que foi a inflação. Então, sobra 1 milhão de reais. Quanto que foi o imposto em cima de 2 milhões, que foi o rendimento? Que foi um rendimento. 15%? Beleza, tiro isso. Então, vai sobrar para o cliente 600 mil para ele viver o ano todo. Então, a gente alinha com o cliente. Olha, cliente, no ano passado, você ganhou 600 mil de rendimento líquido. Real.
Vamos fazer conta aqui, 40 mil cobre o teu custo de vida? Não, 40 mil cobre no custo de vida. Beleza, a gente tira esses 600 mil, manda para a conta do cliente do banco, para que já fique um negócio diferente. Tá. E ele vive com esse dinheiro ao longo do ano. Entendi. Então, assim, tem gente que vive do patrimônio? Tem. Às vezes esse cliente tem imóvel também, ele usa junto com o aluguel. Coloca. Então, ele faz o que a gente chama de bem bolado. Né? Ele faz essa diversificação. Então, dá para viver e eu acho que eu posso falar o seguinte, quanto mais cedo você começar a investir, mais dinheiro você vai ter no futuro. Cara, muito bom. Eu acho que... Hoje, você tem alguma recomendação, assim, para quem está começando do zero? Você teria alguma recomendação? Renda fixa, falam muito sobre fundo de emergência, mas tem muitas coisas, fundo de investimento. O que você recomendaria ali? A recomendação é começar. Acho que é pra ele. É pra mim. Tem gente que pede, não, é pra mim, vai. Não, hoje a gente vê vídeo na internet assim, como você ganhar R$2.000 por mês investindo R$100 mensalmente, a longo prazo, né? Aí assim, o pessoal não acompanha inflação, não acompanha um monte de coisa, né? Vai ganhar R$2.000, hoje R$2.000 pode servir pra muita coisa pra muita gente, mas daqui a 10 anos não é nada. Exatamente. Dá a dica do Vinícius, O negócio é começar, Vinícius. Começa. O importante é começar. E óbvio que o começo, o que a gente fala, né? O ideal é você ter pelo menos 6 meses de custo de vida em algo que você possa resgatar a qualquer momento. Então, se o teu custo de vida... Poupancinha. O CDB 100% do CDI já é um bom caminho. O CDB 100% do CDI, uma LCI, uma LCA pagando 90%, 88% do CDI. Para começar já é um negócio legal. Que você tenha disponibilidade na hora que você precise. Então, vamos dizer que o custo de vida da pessoa seja 10 mil por mês. Ela precisa ter pelo menos 60 mil no banco ou na corretora aplicado que ela possa resgatar a qualquer momento. Porque não adianta também você querer pegar o dinheiro que você tem, comprar ação. A ação caiu 30%, daqui a pouco você quer pegar o dinheiro e já não tem mais aquele dinheiro. Você tem 30% a menos. Então, primeiro faz a reserva de emergência. Deixa líquido. Depois que fez a reserva de emergência, começa a pensar no longo prazo. Aí você pode pegar uma renda fixa pagando inflação mais 6, inflação mais 7. Por quê? Porque quando você pega uma renda fixa, que é o meu ativo preferido, tá? Atrelados a IPCA, tá. Quando você pega ativos atrelados à inflação, não importa o que aconteça com o mundo ou com o Brasil, você vai ganhar inflação mais 6. Não importa. Você vai ganhar, você vai perpetuar o teu dinheiro pro longo da vida. Quando o CDI estava 13, um tempo atrás, às vezes a inflação batia 14. Ou se o CDI está 8, a inflação está 8, você não está ganhando dinheiro, você está trocando dinheiro. Sim. Por quê? Se a inflação sobe 8 e você ganhou 8, ok, elas por elas. Agora, se você compra um ativo pagando inflação mais 6, você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Não consegue prever quanto, mas você vai ganhar dinheiro. Não importa. Sim. Você vai estar acima da inflação. Não, muito bom. Então já entendeu, né? Faz a reserva. Agora eu tô pensando também já na questão do dólar. Para abrir conta, você falou que é até mais simples pela XP. A XP tem uma plataforma, que é a plataforma varejo, né, que a gente chama XP Internacional, que você pode abrir a conta, acho que com $100, $200. Abre a conta, envia a remessa e compra uma renda fixa pagando dólar mais 6. Porque dá para pensar, fazer uma reserva de emergência aqui, faz depois uma reserva em dólar, porque para resgatar dólar você não tem como fazer uma reserva de emergência em dólar, porque o resgate é mais difícil. Tô falando assim a longo prazo, né? Porque o dólar é para longo prazo. Exatamente. Esse mercado lá fora é legal para quem já quer... Quando você manda dinheiro, quando você quer dinheiro, você pensa que não vai voltar. Você vai deixar lá. Vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, e ele vai ficar lá. Muito bom. Gente... depois tu paga a mentoria dele, se tu quiser mais informação. Vou ter que tirar muita dúvida ainda aqui. Mas, cara, obrigado pelo teu tempo. Assim, acho que foi muito enriquecedor pra gente. Se foi pra gente, foi pro pessoal também de casa. Então, assim, eu vou deixar os contatos do João, ele é private dentro da i9 também. Então, vocês vão ter acesso a ele, tá? Cara, e obrigado pela tua vinda. Foi muito bom esse papo aí. Obrigado a vocês. Vai ser um prazer ajudar vocês. No meu mercado aqui, né, no Private, a gente acaba falando com clientes acima de 10 milhões, mas dentro da i9 a gente tem toda a segmentação. Então, para o cliente de 1 milhão, 500 mil, 300 mil, 3 milhões, pode ter certeza que você vai ser super bem atendido também pelo nosso time de bankers lá. Muito obrigado, bom. Turma. Valeu, gente. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Fique com a gente até o próximo episódio. Cara, foi enriquecedor esse aqui, hein?
Então, Dúvidas nos comentários. e dúvidas, volta e assiste de novo. Coloca nos comentários que depois a gente pede pro João responder, tá Com bom? certeza. Um abraço. Abração, pessoal.